Esse é um equipamento indispensável para você que acampa, faz trilha, você que é desbravador, você que é de grupo de escoteiro. Isso aqui é um poncho militar. Ele serve para várias coisas, além de te proteger da chuva, também é possível você construir abrigos improvisados ali, abrigos temporários, para você às vezes passar uma noite, você está em uma situação às vezes de sobrevivência, que você precisa sobreviver ou você está perdido. Se você tiver um equipamento desse aqui, pode salvar a sua vida. Então hoje eu vou te apresentar 3 tipos de abrigos diferentes utilizando esse equipamento aqui, um poncho. E nós vamos fazer aqui e você vai aprender aí. Antes da gente partir para os abrigos, eu vou te mostrar como é que funciona esse equipamento, que talvez você não conheça. O primeiro objetivo dele, né, o principal, é te proteger da chuva. Então isso aqui é muito legal para você carregar. Ele, além de ser compacto, você consegue carregar tranquilamente na sua mochila, na sua bolsa. Independente do tamanho que seja, ele não ocupa muito espaço. Então é um equipamento excelente para você ter. Porque nunca se sabe quando você pode estar fazendo uma trilha, estar no acampamento e começar a chover. Então o primeiro objetivo dele é esse. Então você abriu aqui, esse daqui eu adquiri no Mercado Livre, tá, galera? Vou deixar o link aqui na descrição, dá uma olhada lá. Aqui nós temos o capu dele, ele tem até uma viseira aqui. E o legal dele é que ele funciona também se você tiver de mochila. Então ele serve também para proteger a sua mochila. Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Pronto, você colocou aqui, está protegendo a mochila, está protegendo aqui sua cabeça. Aqui tem um ajuste também, você consegue ajustar. Aqui na frente nós temos um bolso, um velcro, caso você queira aqui colocar alguma coisa, qualquer equipamento que você precise carregar. E o legal desse daqui é que ele também tem esses fechos, ó. Você consegue fechar aqui, ó, para poder deixar ele bem preso no seu corpo e não te molhar. Tem tanto nessa parte daqui quanto na outra lateral. E o mais interessante desse equipamento aqui é que ele foi pensado para poder ser utilizado para fazer abrigos de emergência. Porque ele tem essas argolas aqui que a gente consegue prender a corda e esticar ele para fazer o abrigo, como eu vou mostrar para vocês agora. O primeiro abrigo que nós vamos fazer aqui é o abrigo uma água, que a gente vai fazer com um caimento. Para isso, eu vou usar essa árvore, né, que eu já encontrei ela aqui. E eu encontrei um pedaço de madeira ali que eu vou utilizar para fazer o outro ponto, porque aqui eu não tenho duas árvores paralelas. Porque quando eu tenho duas árvores já uma do lado da outra, fica mais fácil, que é só eu estender a corda e colocar o ponto por cima. Como não é o meu caso, então eu vou utilizar um outro tronco aqui para poder fazer essa fixação. Eu cortei essa madeira aqui mais ou menos 1,60 m, não sei, aproximadamente. E eu vou utilizar aqui meu machado para poder bater. Essa terra aqui tá muito fofa, então vai me ajudar na hora de eu fixar ela aqui. Mas eu também vou colocar 2 cordas paralelas aqui esticando, para poder manter ela ainda mais esticada aí, caso tenha uma ventania, alguma coisa, manter ela firme. Aí aqui eu só vou bater nela para fixar mais. Eu vou prender esse sisal aqui, essa corda, nessa árvore e vou esticar até a outra. Aqui eu vou usar o nó Volta do Fiel, que inclusive eu vou deixar aqui nos cards e na descrição, para caso você não saiba, você aprender. Mas é simples, tá? Vou passar a corda aqui por cima, usar ela, passar pelo outro lado. O bom desse nó aqui é que ele não corre, ele foi feito para não correr, então vai me ajudar na hora de fazer o abrigo. Eu tenho que fazer na mesma direção daquela outra madeira lá. Aqui eu vou dar um nó direito aqui. Perfeito. Agora vamos para a próxima parte. Agora que a gente já prendeu a corda lá, eu vou pegar agora a corda aqui e vou passar por dentro das nossas argolinhas que tem no poncho. Você precisa ver qual é o maior lado do poncho. Esse aqui é o maior lado. Então eu vou passar a cordinha aqui, nessa parte. Vou puxar ela. Vou passar nessa parte. Pronto. Agora eu posso vir aqui a madeira e vou fazer o mesmo nó que eu dei lá, Volta do Fiel. Pronto. Aqui eu vou utilizar os spects da minha barraca. Mas caso eu não tivesse, eu posso construir spect com pedaços de madeira e fincar eles no chão. Mas para poder acelerar o nosso vídeo, eu vou utilizar os spects. Eu vou pegar ele aqui. Vou ficar no chão. E para esticar bem o nosso abrigo, nós vamos dar o nó aqui caminhoneiro ou carioca. Depende do lugar onde você estiver, o nome vai ser diferente. Mas eu também tenho esse vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição. Mas basicamente é o seguinte, você vai fazer
dois Ezinhos, pode ser um só, mas eu gosto de fazer dois. Vai fazer um E maior, vai passar por dentro deles. Vai puxar, dessa forma. E aqui, ó, você tem a parte da corda onde você vai passar. Passa ela por dentro do SPECT. E aí você consegue passar ela por aqui, pela argolinha maior que você fez, e puxar. O ideal aqui seria que você estivesse utilizando um paracorde, que ela vai ficar bem mais firme. Só que no momento aqui eu só tenho um sisal, né? Então, vou utilizar o que eu tenho. Aí você puxa, deixa bem esticado, e dá aqui um nó simples. Ou pode até fazer um laço aqui. Dessa forma, mostra aqui. Fiz um laço, que aí qualquer coisa eu posso puxar, ó, e se desfaz. E para esticar essa parte aqui da lona do nosso poncho, a gente vai cortar dois gravetinhos desse tamanho aqui e nós vamos fazer um nó chamado prusique, que eu também tenho aqui no canal, vou deixar nos cards, tá? É simples, você vai pegar a cordinha aqui, vai fazer um nó simples numa ponta e um nó simples na outra. Pronto, isso aqui é o nó pescador. E aí você vai juntar e fazer essa argola aqui. Vai vir aqui com a corda, vai colocar em cima, vai dar uma volta, duas voltas, três voltas. E você puxa. Ele vai vir contorcendo e ajustando. Esse nó serve para esticar a corda sem que ela fique correndo. Juntou aqui, você vai vir aqui na argola, vai passar ela por dentro, vai pegar o toco que a gente cortou, vai botar ele por dentro aqui, ó, para poder travar. Dessa forma. E aí quando você puxar aqui, ó, ele vai ficar preso. Você, logicamente, precisa fazer do outro lado. Ele vai ficar preso e bem esticado. Agora eu vou fazer naquele lado de lá. Agora eu dei o mesmo nó prusique aqui nessa ponta. Fiz a argola e fiz o prusique. E vou colocar outro graveto desse outro lado da lona. Passa por dentro da argolinha, bota o graveto. Prende e puxa, ó. Agora está bem ajustado ali preso. Agora nós vamos prender essas laterais aqui do lado de cá. Essa parte aqui do poncho você precisa amarrar ela, porque quando chover a água não entra por aqui e acaba se molhando você. Então vou cortar um pedacinho de cordinha aqui, vou amarrar aqui, posso dar um nó simples ou posso dar um laço. Vou dar um direito aqui, para depois ser fácil de desatar. Pronto. Está preso aqui, não corre mais o risco de molhar. E agora, para poder finalizar, é a parte mais simples. Você vai pegar um SPECT, vai pegar a argolinha aqui e vai esticar. Você vai encostar ele bem aqui no chão, porque ele precisa estar com caimento. Esse é um abrigo de uma água, então a água ela vai cair toda para cá. Vai fazer a mesma coisa na outra ponta. Pronto, está preso. Está bem esticado. Esse nó que a gente fez, a gente consegue ajustar. Se ele não estiver muito esticado, é só a gente puxar ele para cá e ele não volta. A corda não volta. E agora nós vamos utilizar aqui nosso isolante térmico, porque esse abrigo é um abrigo temporário, tá? Abrigo de uma noite. Não é para você fazer um acampamento, passar vários dias nele, mas a gente precisa colocar alguma coisa no chão, porque o chão vai ser o lugar mais frio. Então corre o risco muito grande de você ter uma hipotermia. Então você precisa ter uma manta, precisa ter um isolante térmico para poder colocar aqui. Se você tiver um saco de dormir também, melhor ainda. Vou estender aqui o isolante térmico. E aí tá pronto o nosso abrigo, ó. A gente pode dormir aqui, depois continuar seguindo o seu percurso, que é só você desmontar rapidinho, botar na sua mochila e partir para o próximo ponto que você tiver aqui. O segundo abrigo que nós vamos fazer é o abrigo duas águas, porque vai ter dois caimentos, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Nós vamos utilizar a mesma estrutura. Então aqui eu desmontei, só tirei só o poncho,
Aqui a gente tem a corda que a gente prendeu lá, volta do fiel aqui. Coloquei a estaca lá para poder esticar e mantive as duas outras estacas para deixar ele bem esticado, ó. Agora ele está bem esticado, não vai nem para um lado nem para o outro. E agora nós vamos pegar o nosso poncho, nós vamos ver qual é o maior lado dele, que é esse daqui. Ó, já está aqui amarrada a nossa parte do capu para poder não molhar. E a gente vai estender ele ao meio. Vamos colocar ele no meio certinho. Que aí nós vamos botar dois caimentos, né? Um caimento pro lado de lá e um caimento pro lado de cá. E agora nós vamos utilizar as argolas para poder esticar e prender nas laterais. Como aqui a gente não tem a argola para poder amarrar a corda, passar aí a madeirinha, a gente vai fazer diferente. Eu achei uma pedrinha lá, vamos colocar a pedra aqui, ó, embaixo do poncho, e vamos abraçar ela com o poncho. E aqui nós vamos dar o nó volta do fiel. Vamos puxar. E a gente pode dar o nó direito por cima. Ficar bem firme. E aqui nós vamos fazer da seguinte forma. Você vai ver aqui. Vai passar, ó, a corda por baixo. Vai vir mais à frente, vai dar 3 voltas. 1, 2, 3. Você junta, puxa e estica. Pronto. E agora a gente vai fazer a mesma coisa lá do outro lado. Fiz a mesma coisa aqui do outro lado, coloquei a pedra, amarrei, volta do fiel, fiz o nó e agora é só esticar, ó. Nós vamos utilizar a própria argola aqui do poncho para a gente amarrar a corda aqui e esticar as laterais dela. Nós vamos fazer isso nas 4 pontas. Aqui eu posso dar um nó direito, e depois fica fácil de desatar. Eu vou ver aqui com o Spect, vou esticar ele aqui e vou amarrar. Posso dar o nó direito aqui também, não tem problema. Ou se eu quiser eu posso também dar o caminhoneiro, mas aqui para adiantar, eu vou só fazer o nó direito. Pronto, agora eu vou fazer isso nas 4 pontas e depois a gente volta para te mostrar. Eu já coloquei os 4 spects nas 4 pontas e estiquei. Mas perceba que agora, ó, eu tenho essa parte aqui que não ficou muito legal. Então o que eu vou fazer? Peguei 2 pedras ali na cachoeira, vou colocar aqui embaixo, fazer o mesmo nó que eu fiz ali na ponta e esticar para cá também para ela ficar bem esticada. Porque se eu esticar aqui, ó, ela já vai ficar bem mais esticada. Tá pronto o nosso segundo abrigo, o abrigo de 2 águas, porque como eu falei, tem caimento para os 2 lados, chuva bateu aqui, ela cai para os 2 lados. Aqui eu poderia ter abaixado ele mais, mas aí eu estava aproveitando a estrutura que a gente fez para a gente ganhar tempo. Mas você pode fazer ele mais baixo para poder, se tiver chuva de vento, né, ela não pegar e te molhar. E eu vou entrar aqui para a gente ver como é que ficou o nosso abrigo. Abrigo temporário, dá para você passar a noite aqui tranquilamente. Agora vamos para o terceiro e último abrigo. Esse é o terceiro e último abrigo, vai ser um abrigo mais rápido, mais fácil de fazer e sem utilizar nenhum tipo de árvore. A gente só vai usar os troncos que eu cortei aqui. Cortei 2 pedaços de tronco, que a gente vai fazer uma amarra aqui tripé, para ele ficar dessa forma. E esse outro tronco que eu cortei maior, eu vou colocar no meio entre eles, para poder fazer a base onde a gente vai estender o nosso poncho. Essa amarra também já tem aqui no canal, vou deixar no card também para você aprender lá, mas vou ensinar aqui para vocês rapidinho. Você faz o volta do fiel. Esse é o nó que a gente utilizou muito aqui nesse vídeo. Agora, você vai cruzar a corda entre essas 2 madeiras. Dessa forma aqui, ó. Vai passar por baixo. Deve ter cortado uma cordinha menor, né? Vou cortar ela aqui para deixar ela menor. Para ajudar o nosso trabalho. Aí você passa por cima. Entre as 2 madeiras. Por cima dessa
entre as duas madeiras, por cima dessa. Agora você vai continuar repetindo esse processo. Vou fazer agora aqui mais rápido para a gente acelerar o vídeo. Agora que eu já passei aqui bastante, eu preciso travar ela. Para travar, eu preciso passar a corda pelo meio, dessa forma. Passar e puxar. Se eu quiser mais firme ainda, eu poderia passar mais a corda. Mas aqui eu vou fazer rápido, que é só para poder demonstrar para vocês. Passo no meio, travo. Posso fazer isso 3, 4 vezes, até eu sentir que está firme. E agora eu dou aqui o nó direito em cima para finalizar. Corto o excesso de corda para ficar bonito. Pronto. Agora o que nós vamos fazer? Eu vou estender ele, ó, dessa forma. Coloco aqui. E agora, para poder fazer com que ele fique em pé, eu vou passar a outra madeira que eu cortei maior no meio delas. Assim. A estrutura já está formada. Agora eu vou colocar o nosso poncho aqui. Colocamos o poncho aqui, vamos dividir o meio certinho aqui. Usando as nossas argolas, nós vamos prender ele aqui na própria madeira mesmo, a gente vai amarrar. A gente pode utilizar o nó volta do fiel, né? A gente está usando bastante aqui. Eu gosto muito desse nó porque ele não corre, é fácil de fazer e fácil de desatar. Pronto, e agora vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Direito para finalizar. Vou cortar o excesso de corda para ficar bonito. Certo, agora nós vamos prender a parte de trás dele. Aqui eu vou utilizar os meus specs da barraca. Pego as duas argolas. Puxo um, deixo bem esticado. Puxo o outro, deixo bem esticado. Tá pronto o nosso abrigo. Bom, a vantagem desse abrigo é que ele é feito de forma rápida, prática, e aqui você consegue ver todo o ambiente que você está. Se tiver que dormir de uma forma temporária, você consegue avistar tudo. E aí é só você tirar seu cochilo aí. Então esses foram os 3 abrigos temporários que você pode fazer apenas utilizando um poncho, que é pequeno, compacto, pode carregar na sua mochila, aí, nas suas caminhadas, nas suas trilhas, no seu trekking, hiking, não importa, você consegue carregar e fazer esse abrigo aí de forma rápida. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, que a gente tem muitos conteúdos como esse. E também a próxima habilidade que você vai precisar ter é de acender uma fogueira. Então se você quer aprender a acender uma fogueira, eu vou te deixar um vídeo aqui que eu te ensino a fazer uma fogueira em tempo de chuva. Então dá uma olhada lá, assiste esse vídeo, continua assistindo nossos conteúdos aí. E eu vou ficando por aqui no nosso abrigo, vou dar uma descansada. Fui!